Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre uma ficção científica potiguar muito bacana. Estou falando de Cidade Asfixiada, roteiro do nosso amigo Renato Medeiros, né, nosso filósofo, e arte do Rodrigo Xavier. Gente, esse quadrinho aqui, ele tem várias particularidades, mas a mais massa delas é que Renato fez esse roteiro tomando como referência o professor, pesquisador e escritor Régis Messac. O Régis Messac, ele foi um dos primeiros escritores de ficção científica da França. Sua produção ficou ali concentrada entre as décadas de 1920 e 1930. Ele era pacifista, adepto da não violência, simpatizante do feminismo, e ele chegou a escrever vários ensaios políticos. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve aí uma participação com a Frente Comunista e, devido a isso, ele foi capturado pelos alemães, passou aí por alguns campos de concentração, até que em janeiro de 1945, o seu nome saiu de toda e qualquer documentação, seja dos alemães, seja dos franceses, né? E ninguém sabe se ele morreu ou se foi assassinado. Só que o Renato, ele partiu de um livro do Messac, chamado A Cidade dos Asfixiados, que foi escrito em 1937, e nessa trama desse livro, um cara, ele faz uma viagem, né, tempo espacial, e termina chegando numa cidade subterrânea, na qual a divisão social ela era feita com base no ar. Explico. Nessa cidade, a poluição atmosférica havia chegado assim a níveis gigantescos, né? Então, a camada com maior poder aquisitivo morava na parte da cidade onde o ar, digamos assim, ainda era respirável, enquanto que os mais pobres, eles habitavam a parte em que era quase impossível você respirar com saúde, certo? Daí porque aqui na Cidade Asfixiada, né, no quadrinho, a gente tem essa questão toda do uso das máscaras. Os policiais todos e a população precisa usar máscaras, algo bem similar ao que a gente está vivendo em tempos de Covid-19, né, pessoal? E são várias máscaras que aparecem aqui, e a máscara do personagem principal, né, que é o investigador Daniel, ela remete aí ao Coruja do Watchmen, tá? Aqui, Renato salpicou de referências, Rodrigo também. É uma trama sci-fi noir, certo? Onde a gente tem aí uma das marcas do gênero, que é aquela narração voice-over, né, do protagonista, do detetive, que vai ser tanto fato de exposição, né, comentar com o leitor o que é que está acontecendo, como é a estrutura da cidade e o que é que ele mesmo pensa dessa estrutura e dessa relação aí entre as pessoas e, nesse caso aqui, entre a polícia e o seu corpo, né, os policiais,
e a polícia e a sociedade. O que é que vai acontecer aqui? Nesse universo da cidade asfixiada, né, que se passa também no futuro, o tráfico e o contrabando, eles praticamente regem a economia dessa sociedade, que, tal qual a cidade dos asfixiados, também está separada entre aqueles que são mais abonados e que vivem na parte de cima, onde o ar é mais respirável, e a camada mais pobre, que mora onde, além do ar estar altamente poluído, se tem uma alta dose de violência, de agressividade, né, em meio àquelas pessoas. Então, o Daniel, o investigador Daniel, ele recebe uma missão de descobrir quem é o cabeça desse tráfico, desse contrabando aí, e o que está sendo contrabandeado, porque é uma baita de uma organização, né, muito fechada, muito articulada, e eles precisam chegar aí ao cerne dessa, digamos assim, dessa quadrilha, né, dessa organização. E o Daniel conta com gadgets assim futuristas muito massa, certo? E uma coisa que o Rodrigo Xavier fez aqui foi tomar atores nacionais como referência para os personagens. Então, a gente vai ter aí o Wagner Moura, Raul Cortez, José Dumont, tá? E, pasmem, até Câmara Cascudo empresta suas feições para um personagem bastante emblemático da história, que é um professor, né, chamado Ambrósio Caldeiras, que tem um apelido de Samaritano. Olha aqui como o Rodrigo vai apresentar para a gente o Samaritano. Ó, cascudo na sua clássica pose, né, fumando charuto. E aqui embaixo, ó, a gente tem uma visão melhor aí dele, né? Do mestre Câmara Cascudo. Olha aí o Daniel, né? Se não é o Wagner Moura. Gente, são várias referências salpicadas aqui a clássicos da ficção científica, né? Temos Blade Runner, Ubik, Valis, Fundação, Valkretin, do próprio Messac, 1984, né? Logo quando o Daniel vai, ó, pegar aqui um livro da sua estante, a gente já tem esses vários títulos aqui salpicados, né? E ao longo das páginas, alguns aparecem também, né? Vamos ter aí também citação ao Senhor das Moscas, ao Conto das Duas Cidades, do Dickens. Olha só, se eu mostrar a primeira página, vocês já vão ver uma referência muito, muito direta aqui a um filme que é do meu coração. Ó como é que Rodrigo abre a história aqui, ó. Olha o olho que reflete uma parte da cidade, certo? É Blade Runner, né? Os carros que Rodrigo fez aqui, eles também têm aquele design similar ao Spinner de Blade Runner, e essa imagem da contracapa também diz muito pra gente, né? Puro Blade Runner. A Cidade Asfixiada, Visões do Futuro, é um quadrinho que faz a gente pensar sobre essa questão toda da moral, né, de quem está no comando, e tarefas que os nossos superiores nos mandam
executar, que em alguns momentos elas têm um preço alto, não só para a gente, mas também para a sociedade. Não posso entregar mais aqui da trama, porque como é uma investigação policial, né, tem mistério, eu não quero dar spoiler, mas a dica de hoje é esse sci-fi noir muito bacana chamado A Cidade Asfixiada, Visões do Futuro, onde Renato Medeiros, né, o nosso filósofo Renato Medeiros e o desenhista Rodrigo Xavier, eles nos fazem imergir num futuro que infelizmente não está tão distante do que a gente vivencia no presente. Então, A Cidade Asfixiada, um quadrinho mais do que porreta, é a dica de hoje. Valeu, pessoal!